Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wellington e nesse vídeo vamos para o nosso último vídeo do nosso módulo 2. E nesse vídeo a gente vai aqui dar... Eu vou falar um pouco mais sobre como é que funciona aqui a estrutura do C Sharp, né? Vou falar alguns erros e também algumas dicas para vocês usarem o Visual Studio e também o C Sharp, beleza? Mas se vocês não acompanharam essa série desde o começo, se esse é o primeiro vídeo de vocês, vou deixar aqui nos cards em cima, aqui nos cards ou no vídeo aqui do lado, lá no final do vídeo, ou na descrição também, vou deixar a playlist completa para vocês darem uma olhada nesse curso desde o começo, beleza? Então, vamos aqui para a nossa telinha do computador e já vamos começar aqui por dentro do nosso Visual Studio, né? Da onde que nós paramos na aula anterior, beleza? Então, vamos entender um pouquinho só isso daqui, a gente não vai precisar se aprofundar, só para dar uma visualização geral do que é isso daqui, tá? Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Se vocês quiserem se aprofundar mais no conhecimento de vocês, eu aconselho a vocês irem lá no site da Microsoft e dar uma olhada em cada uma dessas coisas aqui que eu vou falar. Assim, mas eu vou falar só por cima, tá? Não vai ser um conceito tão teórico, vai ser algo mais simplificado mesmo, para a gente não perder tempo com isso, tá bom? Até porque o nosso foco não é exatamente nessa estrutura aqui. A gente só precisa entender que ela serve para nos ajudar e já está tudo bem, tá bom? Então, vamos lá. Using nada mais é do que uma classe que a gente está importando, assim, por assim dizer, né? Para nos auxiliar na nossa codificação. Isso só facilita a nossa vida. Por exemplo, essa linha aqui se chama um comando, né? Eu ia deixar ela por final, mas já vamos falar porque essa linha aqui está muito interligada a essas palavrinhas aqui. Como assim? Se eu vier aqui, vocês podem perceber que aqui está um branquinho mais claro e aqui está um pouquinho mais acinzentado. Isso significa que eu não estou usando esse using aqui, essa classe, né? Ou, na verdade, essas propriedades, no caso. Então, se eu vim aqui nessa linha de comando e apertar o delete mesmo do teclado, vocês podem perceber que esse system ele ficou apagado, né? Isso significa que eu deixei de usar essa nossa propriedade, essa nossa classe, né? E o que acontece? Se eu der já vai os primeiros comandos aí para você, ó. Se eu der um Ctrl Z, eu posso refazer o que eu fiz. Falei, não, eu escolhi a linha, não era para ter escolhido. Aperta um Ctrl Z e aí você volta para o estado original. Se você quer refazer o que você refez, você dá um Ctrl Shift Z e você volta para aquela outra opção que você tinha feito. Eu excluí, eu voltei com a linha e falei, não, de fato era para eu excluir. Aí você pode apertar o Ctrl Shift Z e ele refaz tudo, tá? Ctrl Z, desfaz uma ação, Ctrl Shift Z, refaz a ação que você tinha refeito. Eu não sei se deu para entender, mas é tipo isso. Beleza, isso aqui tá, esses using aqui estão para facilitar a nossa vida, né? Eu não vou entrar em cada uma delas nesse vídeo, mas ao longo da série vocês vão perceber que em algumas circunstâncias um e outro vai ficar branco aqui, exatamente porque estamos usando ela de fato. Mas o que isso significa? Ele vai deixar o nosso código mais simples, ele vai nos ajudar a não precisar ficar decorando todo o passo a passo. Por exemplo, se eu tirar esse using system, apertando delete novamente, vocês podem perceber que essa linha aqui ficou em vermelho. Isso significa que eu perdi a referência desse console. Por quê? Porque o console ele não existe aqui dentro no Visual Studio. Por isso, a gente teria que colocar system.console. Agora sim, nós temos o nosso console funcionando porque nós temos a referência dele. Se eu pegar aqui, eu vou digitar mesmo, using system, até deu ali para mim, sempre fecha com ponto e vírgula, tá? C Sharp funciona assim. Percebeu que aqui embaixo ficou cinza? Se eu não me engano, deixa eu tirar aqui, ó. Ele ficou branco, se eu der um Ctrl Z, aqui embaixo ficou cinza, mas aqui também. Por quê? Porque meio que está dando um certo conflito, né? Porque eu já estou exportando essa classe aqui para mim, né? E eu tenho todas as propriedades dela. Mas já estou usando o system aqui novamente no comando. Não faz sentido, fica ambíguo, né? Então, eu posso simplesmente deletar essa parte aqui. E agora sim, ao invés de deixar uma linha mais longa, eu estou indicando que eu quero console.writeLine desse meu using aqui, que é o system, tá bom? Então, é para isso que serve using. Poderia usar todos eles, tipo, excluir todos eles? Poderia, mas a gente sempre teria que colocar isso aqui, ó. System. Tal coisa, né?
System, assim, né? E aí, toda vez que a gente quisesse usar alguma coisa, a gente teria que usar isso daqui. Using nada mais é do que uma forma de facilitar a nossa vida na hora de programar, tá bom? O restante a gente não precisa ver por agora, vai ser a mesma coisa quando a gente usar outras ferramentas mais avançadas da programação, vamos acabar usando cada uma delas, tá bom? Beleza, vamos aqui para o nosso namespace. Namespace, gente, nada mais é do que uma organização do seu código. Não vai afetar diretamente o seu programa ou o seu código, inclusive a gente pode até excluir esse namespace aqui, ó, e vai estar tudo funcionando numa boa, tá? Se a gente colocar aqui para iniciar, vocês podem perceber que aqui o Lamundo ainda está funcionando. Porém, namespace, eles são importantes exatamente. Deixa eu dar um Ctrl S aqui, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele significa que nós queremos organizar o nosso código. Imagina que temos uma pasta no nosso computador e essa pasta eu coloco vários arquivos dentro, só de imagens. Só que aí eu quero colocar vídeo também. Só que aí pode ficar uma bagunça. Então você cria outra pasta de vídeos para colocar os vídeos. E aí você vai organizar os seus arquivos. E o namespace nada mais é do que isso. E aí o que acontece? Eu sei que vocês já tentaram baixar algum vídeo, alguma imagem com o mesmo nome, né? E vocês não conseguiram deixar essa imagem na mesma pasta. Porque vai dar conflito, não tem como ter dois arquivos com o mesmo nome vivendo no mesmo ambiente. Isso também, aqui o nosso namespace vai ajudar, porque podemos ter vários tipos de nome. Na verdade, podemos ter o mesmo nome, não dentro do mesmo namespace, mas podemos ter em outro namespace, entendeu? Então, vamos ver aqui, se eu posso mostrar para vocês. Eu acho que isso aqui a gente vai vendo ao decorrer do curso, porque isso aqui pode ficar um pouco pesado para vocês agora, né? Porque a gente teria que entrar em métodos e tudo mais. Então, fica com isso na cabeça e mais para frente do curso a gente vai revendo aos poucos essas informações, tá? Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, vamos agora para a nossa linha de baixo aqui no Internal Class Program, né? O que significa essas coisas aqui? O internal, ele significa ali o nível de acesso desse nosso projeto. Ele quer dizer que todo o nosso projeto não pode ser acessado de fora. Tudo que temos aqui dentro tem que ser executado dentro desse projeto, que é internal, né? Que é interior, que é de dentro. Class Program é a nossa classe Program. Program nada mais é do que o nome da nossa classe, tá bom? E aí, isso aqui não precisa se preocupar, tá, gente? Isso aqui vai rodar de boa, todo o arquivo que você criar de novo, esse internal class program sempre vai aparecer, tá? Isso é para a organização do projeto, para o C# entender ali, e o Visual Studio entender por detrás do software como é que ele vai ser executado, tá bom? Isso aqui a gente não precisa se aprofundar demais. Depois vamos aqui para a nossa linha de baixo, que temos nosso static, void, main, string, aí tem esses colchetes aqui e args, né? Static, ele simplesmente avisa ao programa que esse meu método, ele pertence a essa classe, né? Então, isso significa que eu não posso chamar esse método em outros lugares, né? Ele pertence, ele é meu, ele pertence a esse programa, tá bom? Esse programa, no caso, a classe, tá? O void, ele é o tipo de retorno. A gente vai ver isso mais pra frente quando a gente entrar em métodos mesmo, tá bom? Então, não precisa se preocupar com isso. O void é só um tipo de retorno, que é o que a gente chama de vazio. Ele não vai retornar nada, tá bom? Ele só vai executar alguma coisa. O main nada mais é do que o nome desse método, tá? O método main, inclusive, é esse método main que o C# vai entender como ele sendo o principal. E main no inglês é o principal. Então, tudo que a gente fizer, ele tem que ser obrigatoriamente executado aqui dentro, tá bom? A gente vai entender mais quando eu tirar essa linha aqui para fora e vocês vão entender o que eu tô falando. E depois vem aqui o nosso string args, nada mais é do que os argumentos que a gente vai implementar dentro desse método, ok? Essa linha aqui a gente não precisa se preocupar, tá, gente? Isso aqui, isso aqui só é para facilitar a nossa vida, tá? A gente não vai precisar codificar isso aqui do zero. O próprio Visual Studio já dá toda essa estrutura pronta pra gente. É só pra gente ter uma noção do que a gente está usando, tá? Então não precisa se preocupar em entender mais profundamente isso. Caso vocês queiram, vocês podem ir lá no site da Microsoft e ver linha por linha e entender mais como é que funciona por detrás dos panos, tá bom? Aqui não precisa, a gente não vai precisar de nada disso. Então vamos pular para nossa linha aqui, que são as nossas linhas de comando, né? Aqui é onde que vai ser tudo executado. Aqui a magia vai acontecer, que é o caso do nosso console, que eu já expliquei no começo desse vídeo, né? Mas, enfim, aqui dentro é onde que nós vamos
escrever de fato as nossas coisinhas, beleza? Lembrando que tudo que a gente for fazer tem que ser obrigatoriamente chamado aqui dentro. Também fique com essa palavrinha de chamado, tá bom? Bom, gente, agora eu quero falar com vocês sobre os nossos erros mais comuns que as pessoas cometem, tá? Até eu de vez em quando eu cometo esses erros. Já deixei até aqui a listinha dos erros aqui do lado para me guiar, para não perder nenhuma informação para vocês, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro erro é não fechar os blocos. Como assim? Toda vez que a gente escreve alguma coisa, vou até escrever aqui embaixo, não precisa se preocupar com o que eu vou escrever agora, tá? Vamos ver isso mais pra frente, tá bom? Static, void, void, né? Pode deixar void. Sim, eu falo qualquer coisa aqui. Toda vez que a gente cria algum bloco, a gente obrigatoriamente precisa fechar com as chaves, tá? Se você não fechar, ele vai dar um erro, que eu estou esperando dar ainda aqui. Vamos dar um Ctrl S aqui. E aqui, ó, já deu um erro aqui embaixo, viu? Ele aqui embaixo já deu o erro. Ele demora um pouco para reconhecer, ou talvez eu que não tenha visto. Mas isso significa que o seu bloco, aquela linha de comando, aquela instrução que você está dando para o código, ele está faltando, ele está aberto, né? Como se tivesse a torneira vazando água. Né? Então você tem que sempre fechar para ele reconhecer essa instrução. Opa, pera aí, aqui embaixo, isso. E aí quando você fechar, vamos salvar aqui o projeto, ele já vai estar reconhecendo aqui novamente, tá bom? Então, outra coisa que também é bem comum, e às vezes a gente acaba errando, né? São as aspas. A gente já tem um exemplo aqui em cima, que é você não fechar as aspas. E aí você fica aqui com essa linha comentada, e essa linha pode acabar dando um erro. Na verdade, não pode não. Vai dar um erro, como acabou de aparecer. Ele demora um pouco aqui, tá, gente? Para ele reconhecer, porque ele dá um tempo para você corrigir. Se esse tempo passou e você não corrigiu, ele te dá um alerta, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, o C Sharp, o Visual Studio, ele é o seu amigo, ele quer te ajudar a todo custo. Mas ele deixa você fazer sozinho, depois ele vai te dar as dicas, tá bom? Então, tá aqui. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, que a gente vai ver nos vídeos coisinhas mais pra frente, né? Que vamos fazer isso aqui. Que nada mais é que concatenar textos, que a gente também vai vendo ao longo do curso, né? Às vezes a gente pode escrever assim e começar a colocar isso daqui para juntar textos, né? E aí, na medida que você vai fazendo, acaba ficando muito longo e às vezes você sem querer escreve alguma coisinha errada e você vem aqui, apaga dando delete e sem querer você não percebe e você deleta as aspas também. E você continua o código numa boa e tudo mais. Isso é bem comum de acontecer, tá, gente? Não achem que, pô, eu tô vendo que tá dando erro. Mas quando você tá programando, principalmente você é iniciante, e às vezes você tá, tipo, dando erro, tentando consertar as coisas, isso acaba passando despercebido, tá, gente? Então, tomem cuidado que isso aqui também é um pouquinho chato na hora que a gente está programando. Outra coisa também é o nosso ponto e vírgula. Tudo que a gente fizer aqui dentro do nosso C Sharp, nós obrigatoriamente precisamos terminar com ponto e vírgula, tá? A gente tem que fechar a nossa instrução. O nosso comandinho, na verdade, né? A instrução pode confundir com outra coisa. Nosso comandinho, nossa linha aqui de comando, está aqui console.writeline. Vocês percebem que aqui a nossa instrução está aberta. Mas não se preocupe com isso, tá, gente? Vocês não precisam... Wellington, isso é muita informação para mim e tudo mais. Às vezes eu posso fazer, eu não tenho experiência nenhuma com C Sharp, por exemplo. E como é que eu vou saber que está errado? Eu posso ficar procurando o código inteiro, ter que ficar lendo esse negocinho vermelho aqui embaixo. Não se preocupe. Quando você executar o código, o próprio programa ele vai te dar um erro. Oh, ele não me deu um erro, ele continua executando. Normalmente, nas versões antigas, ele crasha, tá? Ele liga e fecha. Aqui não fechou, mas me deu o erro aqui embaixo. Interessante. Aqui, ó, ponto e vírgula esperado. Aí tá bem aqui, ó, na linha. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó, linha 14. E a gente pode vir aqui, linha 14. O que que tá dando erro? Ponto e vírgula esperado. Legal. Pronto. Muita gente também fica nervoso assim, quando tá programando e começa a dar erro. Aí aparece os erros aqui embaixo e as pessoas não conseguem entender o que é o erro, né? Vamos fechar aqui e rodar o código de novo. Pronto, beleza, não deu nenhum erro aqui embaixo, tá tudo certinho, bonitinho rodando. Inclusive na versão 2019 que eu usava, ele crashava o programa e falava, olha, tem erro aí, conserta antes da gente executar. Pelo visto, 2022 já consertou isso, então fico feliz. Mas não tão feliz porque as pessoas talvez não vejam o erro ali embaixo. Então isso também vocês têm que se atentar. E sempre que você executar o programa, dá uma olhada para ver se tem alguma coisa faltando. Se não, tem que redobrar a sua atenção, tá bom?
Mas ainda bem que isso aqui era um pouquinho chato, mas avisava pelo menos. Talvez vocês possam ter um pouco de problema com a versão de 2022. Mas vamos continuar com ela porque ela tem ferramentas mais atualizadas, né? Outro erro que a gente também comete bastante é trocar maiúsculas e minúsculas, né? O Visual Studio tem o chamado Case Sensitive, tá bom? Se a gente vier aqui, não precisa se preocupar com o que eu vou fazer agora, tá? Isso aqui é só uma demonstração. Se eu pegar uma variável, a gente vai ver no próximo vídeo, né, que a gente vai colocar a mão na massa de fato. Se eu pego aqui e crio uma variável de tipo inteiro, né, e escrevo valor, beleza, eu estou aqui dentro. Se eu pego e tento atribuir valor a esse valor, coloca V maiúsculo aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Se a gente colocar o mouse em cima, a gente pode ver aqui, ó, o nome valor não existe no contexto atual. Isso significa que você está fazendo alguma coisa de errado, né? E aí, por que você pode ver aqui, ó, quando você bater o olho, e normalmente isso vai acontecer, na verdade isso vai acontecer, não normalmente, na verdade normalmente acontece. Você vai bater o olho, mas como assim, cara? Eu acabei de atribuir esse valor, não sei o que lá, acabei de criar essa variável e tudo mais e tal. É quando você volta lá em cima, né? Quando o seu código estiver maior, no caso, você vai voltar lá na variável que você criou, você vai ver que de fato tá contrário aqui as letras, tá? Então, o Visual Studio de fato reconhece essas informações de tamanhos de letra, tá bom? E nisso também vai vir o nosso outro erro, que é a gente não colocar as coisas dentro do método main, a gente colocar tudo fora. Tudo que a gente criar no nosso código tem que ser exatamente dentro do método main. Se a gente pegar isso daqui, dá um delete, né? Coloca aqui, ó, int valor, e colocar aqui dentro, o nome é igual. Mas se a gente colocar aqui o mouse em cima, a gente pode ver aqui, ó, uma referência do objeto é necessária para o campo, o método ou propriedade, programa.valor não estática. Isso significa que está fora do nosso escopo. O nosso método main é o nosso escopo, é o nosso alvo, no caso, escopo é o alvo, né? Tudo que temos que fazer tem que obrigatoriamente ser chamado e executado dentro do main. Então eu não posso deixar nada aqui fora, tá? Eu até posso, mas a gente vai ver isso ao decorrer do curso. Então, tudo que a gente tiver que fazer, vamos apagar essa parte aqui, tem que obrigatoriamente ser chamado aqui dentro, tá bom? Então, às vezes você pode vir aqui em cima, colocar aqui e começar a fazer o código e, pô, tá dando erro, sendo que eu declarei aqui em cima, não sei o que lá e tal, sendo que era só ter colocado dentro do main, que estava tudo certo, tá bom? Isso aqui também é um erro comum, tá? Isso acontece, principalmente com quem está começando. E outra coisa que vem com isso, né, que é o próprio esquecer do método main. Né? Isso aqui é só caso você escreva alguma coisa ali do tipo, mas isso aqui é quando você erra e coloca aqui a variável em cima, sendo que você tem que declarar dentro do main. Outra coisa é quando você cria alguma coisa, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, static void sim, beleza, escreveu sim, é errado. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Não se preocupa com isso. Vocês podem perceber que ele está apagadinho aqui, né? A gente vai estudando isso mais para frente do curso, mas quando a gente estiver mais avançado, vocês vão perceber que vocês vão criar vários métodos. Esse aqui é um método, tá? A gente vai ver mais para frente. Vamos criar vários métodos. Sempre que a gente criar um método, ele nunca será chamado automaticamente. E aí, às vezes, a gente vai passando, você criou um método para fazer alguma coisa, e aí você se lembra de fazer outra coisa, você sobe aqui, aí cria mais uma variável e tudo mais, você volta aqui, chama essa variável, faz as modificações. Só que nesse vai e vem, você acaba esquecendo de executar ele dentro do método main. Vocês podem perceber que ele está meio apagadinho. E você vai executar, vai dar erro, você vai falar, cara, por que esse negócio não está dando certo? E às vezes você vai ficar enfocado em tentar resolver o problema dentro do método, mas você esqueceu de chamar ele aqui dentro do main. Então, se você vier aqui com sim, ponto e vírgula, você pode perceber que ele ganhou uma cor e você até viu aqui, ó, ele ganhou uma referência. Se você deletar, ele vai ficar com 0 de referência. Se você clicar em sim, você vai ver uma referência. Se você clicar aqui em cima, você vai ver onde é que esse método está sendo chamado, tá bom? Então, isso é outra coisa que a gente tem que se atentar. E vamos para o nosso último errozinho que eu quero comentar com vocês, que é usar palavras reservadas, tá? O que é uma palavra reservada? Vamos tirar aqui. Palavras reservadas nada mais é do que esse int aqui, ó. Palavras que estão em azul, por exemplo. Se eu vier aqui, ó, colocar um void, é uma palavra reservada, eu não posso fazer nada com ele. Por exemplo, int void alguma coisa.
eu não posso usar essas palavras como nomenclatura para determinar uma variável, qualquer coisa do tipo. Eu não posso usar essas palavras reservadas porque o programa, o Visual Studio, ele pode confundir as informações. Então, são algumas, né? A gente vai vendo ao longo do curso. Na verdade, eu não vou mostrar todas aqui, mas à medida que vocês forem fazendo, vocês podem acabar se deparando com alguma palavrinha assim. Então, algumas que já são comuns são using, outra aqui, went, vamos ver aqui, in, vamos ver outra palavrinha aqui que também é static, né? Enfim, são essas palavrinhas aqui que a gente não pode usar, entre outras, tá? A gente vai vendo à medida que a gente for avançando no curso, essas palavrinhas, tudo que tiver em azul são palavras reservadas, beleza? Agora eu quero aqui passar algumas dicas de uso aqui dentro no próprio Visual Studio, tá bom? Então, caso eu queira comentar alguma coisa, caso eu queira colocar um comentário em algum lugar, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos colocar valor. Isso aqui não é recomendado, a gente vai ver boas práticas ainda de programação, mas enfim, isso aqui é só para ilustrar aqui os exemplos para vocês. Caso eu queira colocar um comentário na frente desse valor para falar o que significa esse valor, a gente pode colocar barras duplas, né? Que está na parte numérica do seu teclado, vocês podem perceber. E vocês podem vir aqui colocar, então eu não tenho parte numérica no meu teclado, né? Eu estou no notebook e tudo mais e tal. A gente vai ver nas próximas dicas aqui como é que você faz isso, tá bom? Então fica aqui por enquanto. A gente coloca barra dupla aqui, você já pode perceber que ficou verde. Então você coloca aqui, ó. Essa variável é tal coisa. E aí, se você colocar para executar o código, o programa não vai entender isso aqui como uma linha executável. Isso aqui só vai ser visual para a pessoa que estiver mexendo, né, para o programador em si. Então, se você estiver mexendo com o seu coleguinha, se você mandar esse código subir no GitHub, por exemplo, o seu colega vai ver essa linha aqui, mas o programa simplesmente vai ignorar essa linha aqui. Inclusive, se você... Uma dica assim a mais, uma dica extra aqui, bônus, caso você execute finalize o seu programa, né? O seu jogo, no caso, e você exporte com essas coisas aqui, isso a gente chama de sujeira, tá? Isso aqui se chama de lixo. A gente não precisa ter essas linhas aqui quando a gente estiver exportando o nosso projeto. No final do projeto é bom a gente sempre excluir todas as linhas que a gente fez, tá bom? Se vocês quiserem deixar no projeto original, tudo certo, tranquilo, não tem nenhum problema. Isso aqui não vai influenciar em nada, não vai influenciar em desempenho nenhum. Isso aqui é só pra gente realmente ter uma clareza do que você tá, clareza entre aspas, né? Porque eu não gosto muito de comentário. Às vezes eu vejo até a necessidade, mas eu não gosto. Um código bem codificado dispensa comentários, né? Então, vamos vir aqui para a nossa segunda forma de comentar, né? Isso aqui é só uma linha, tá? Se eu der um espaço, tentar escrever outra coisa, não consigo. Eu teria que vir em todas as linhas e fazer exatamente isso daqui, tá? Mas, então, eu quero comentar várias linhas de uma vez. A gente pode colocar barra, asterisco, asterisco, barra. Tudo que a gente colocar aqui dentro, a gente pode escrever numa boa, dar um enter e continuar escrevendo numa boa, dar um enter e continuar escrevendo numa boa, tá? Então, todo o texto, tudo aquilo que tiver entre, barra, asterisco, asterisco, barra, tudo será comentado, beleza? Tem outra barra aqui que é do outro lado, que é o contra barra, né, que se fala. A gente não usa muito, tá bom? Na verdade, usa em alguns casos bem raramente, mas aqui é o normal pra gente comentar. Caso você não tenha o teclado aqui e tudo mais, essa parte numérica, você pode fazer o seguinte. Vamos escrever várias coisinhas aqui. Inclusive, eu escrevi até um negócio que é do próprio C Sharp. Vamos deixar aqui assim. Você escreveu um texto enorme. Você pode simplesmente selecionar tudo, vir aqui em cima e olha aqui, ó, comentar as linhas selecionadas. Você pode clicar nesse botão e aí elas serão comentadas de uma só vez. Se quer descomentar, você pode vir aqui. Tá, Wellington, mas para que eu usaria esse comentário assim? Bom, às vezes você está criando um código, né? Fazendo um código enorme aqui. Vamos supor que esse aqui é seu código enorme. E aí está dando erro. E aí, para você testar, você vai ver, cara, será que é essa variável que está dando erro? Vamos ver. Aí você comenta essa linha e você coloca o código para executar. Se o código executou sem aquela linha, falou, beleza, está funcionando sem essa variável. Vamos voltar aqui e testar com ela. Aí você testa, aí vai ver, deu erro. Então você percebeu que essa variável deu erro. Caso você comente essa linha aqui, execute o programa,
e deu erro do mesmo jeito, você já sabe que essa variável aqui não é o problema, é outra coisa. Então, aqui, esse desfazer aqui o comentário também é muito importante, tá bom? Outra coisa, indentação. Indentação no programa, no C Sharp, é para organizar, não vai dar nenhum conflito. Por exemplo, se a gente pegar isso aqui, ó, deixar tudo aqui, a gente pegar todas essas linhas aqui, ó, deixar tudo assim. Isso aqui, nossa, eu tô fazendo isso, mas é com uma tristeza no coração, meu Deus do céu. Nossa, chega tá dando agonia de vez aqui. Mas, enfim, vamos estudar isso aqui também. Se a gente pegar o código assim e colocar ele para executar, ele vai executar numa boa, sem nenhum problema. Rolar mundo e tudo mais, tal. Só que, cara, imagina você escrever isso aqui 1000 linhas. Cara, isso aqui vai ser um inferno. Isso aqui vai ser um inferno. Por isso a gente tem as nossas indentações. Que nada mais é, deixa eu dar um Ctrl Z aqui em tudo, que a gente já aprendeu, né? Que refaz as nossas cagadas. Que nada mais é do que, se você, sem querer, faz algo assim, você pode simplesmente colocar aqui, ó. Isso aqui só funciona assim, tá? Se você colocar aqui na frente, não vai, tipo, na frente, em cima do valor, em outro espaço, não vai funcionar. Você tem que vir no começo da linha, antes do primeiro caractere, e dar um tab. Dá um tab, ele vai indentar exatamente de acordo com o C Sharp, tá? A regrinha do C Sharp, né? As boas práticas dele. Outra coisa agora, né? Se você dá um tab a mais, putz, rapaz, dá um tab a mais, aí você vai fazer o quê? Deletar de pouquinho em pouquinho? Não, não precisa. Vamos voltar aqui, ó. Você pode simplesmente clicar aqui na frente e dar um Shift Tab, que ele vai retornar para a indentação mais adequada, né? Se você também pode fazer o quê? Ó? Selecionar a linha toda e dar um Shift Tab também, que ele vai funcionar numa boa. Tudo bem? Outra coisa bem importante, outra dica bem bacana. Se você tem aqui, ó, vários valores, né? Várias coisinhas assim. Vamos supor que você tem vários comentários assim. Putz, eu chamei esse valor em vários lugares no meu código, né? Cada um deles tem aqui 3 valores diferentes, problema nenhum, e tá aqui, né? Cara, não gostei desses valores, eu quero trocar esse nome. Como é que eu faço, né? Eu teria que vir aqui, né? Eu posso colocar, sei lá, dinheiro. Nossa, você vai escrever tudo errado. Dinheiro. Meu Deus, continua errado. Dinheiro, isso, agora. Pô, beleza, eu modifiquei aqui. Agora eu tenho que vir aqui e colocar aqui, ó, dinheiro manualmente em cada uma delas. Ah, mas eu posso também dar um Ctrl C e Ctrl V e ir fazendo uma por uma, né? Ó, o inferno que vai ser. Eu tô dando clique duplo, tá? Tipo, clica uma vez, 2 vezes rápido. Aí você seleciona a palavra inteira e você dá o Ctrl V. Ok. Cara, mas não é um inferno fazer isso. Por isso, imagina 1000 linhas de código. Você tem essa variável aqui espalhada pelo código inteiro. Como é que tu vai fazer, né? Por isso, o Visual Studio, que é o nosso amigo, como eu já havia falado, ele nos dá um atalhozinho para a gente não precisar sofrer dessa forma. Então, a gente vai clicar na palavra onde que nós queremos modificar, né? Dá um Ctrl R 2 vezes. E a gente pode colocar aqui, ó, de dinheiro. E dá um Enter. E todas elas serão modificadas automaticamente, independentemente de onde você estiver chamando essa sua variável, tá bom? Outra coisa que vocês também podem fazer, deixa eu ver aqui, ó, colocar 52, selecionar várias linhas assim, né? Se a gente vier e selecionar várias linhas, você vai selecionar todas as linhas, né? Mas suponhamos que a gente quer só mudar algumas informações aqui, isso pode acontecer, tá? Quando uma linha está exatamente uma abaixo da outra, isso às vezes acontece. Então, eu quero só selecionar essas nomenclaturas, eu não quero selecionar a linha inteira, porque se eu colocar para modificar, vai modificar tudo. Aí eu vou perder as minhas informações. Como é que eu posso fazer? Se eu vir aqui, ó, vamos supor que no N, atrás do N, e apertar Shift Alt e apertar a setinha para baixo, a gente pode perceber que ela já está começando a ficar umas linhas de azuis e uma linha vermelha, né? Que indica a seleção onde que a gente está fazendo. A gente pode apertar Shift, colocar para frente e olha o que acontece. Vamos ver aqui porque está dando azul, porque ela está selecionando. Vamos fazer aqui, vamos supor isso daqui. Vamos dar... Fica ruim ali de ver, talvez vocês não estejam vendo direitinho. Vamos de novo. Shift, Alt,
setinha para baixo, aquelas setinhas, né, direcionais que é para cima, baixo, lado do outro, que fica ali do lado da parte numérica, né? E aí vocês vão vendo aqui, ó. Aqui, ó, fica até mais claro aqui no vídeo. Fica um azulzinho aqui, que significa que já foi selecionado, e um vermelhinho, que é a seleção atual dela. Ok. Aí você aperta um Shift e coloca a seta para o lado e seleciona tudo de uma vez. Aí você pode fazer suas mudanças de uma só vez em todas as linhas, tá bom? Isso aqui é útil em alguns momentos, a gente não vai usar sempre, em alguns momentos, bem raramente, mas acontece. A gente pode usar isso daqui para modificar várias linhas de uma vez, inclusive aqui embaixo também. Eu só mudei aqui porque estava selecionando aqui tudo em azul. Eu acho que vocês não estavam conseguindo enxergar direito no vídeo, tá bom? Outra coisa que vocês também podem fazer, que é muito interessante, quando o código de vocês ficarem muito grandes, vocês podem organizar por regiões. Por exemplo, a gente pode colocar um asterisco aqui e vamos colocar region. E vir aqui embaixo do bloco de código que você quer deixar organizado e colocar end aqui embaixo, region. E aí vocês podem perceber que apareceu até uma seta aqui do lado, ó, que vocês podem fazer isso. Pronto, ó. E aí vocês podem até colocar um comentário aqui, ó. Texto explicativo, sei lá, textos explicativos, alguma coisa do tipo. Aí você vai vir aqui, ó, textos explicativos. Legal. Isso é bom, é útil, bem útil, assim, bem bacana quando você tiver muitas variáveis. Por exemplo, eu quero uma variável que vai ser para minha movimentação, para a vida do meu personagem, para saber se ele morreu ou não. E vão ter algumas mecânicas que vocês vão ter várias e várias variáveis, tá? Então, tipo assim, uma mecânica de climb, por exemplo. Talvez você use umas 5 ou 6 variáveis. E aí você depois vai ter uma mecânica de armas, vai ter mais umas 10 variáveis. E vai ficar uma embaixo da outra dividida em blocos. Aí você simplesmente pode pegar isso aqui e colocar aqui, ó. Variáveis para arma. Eu acho que eu escrevi variáveis errado, né? É variáveis assim, né? Para armas. Sei lá. Ou só colocar armas no caso também, né? Armas. E aí você vem aqui, você já sabe que são as variáveis para as armas, né? Ó, ficou. Ah, não. Tinha dado um bug ali. E aí você pode ver aqui, ó, que a região tá armas. E aí quando isso vai enxugar um pouquinho mais seu código, tá? Pra você não ficar rolando infinitamente, porque saca só. Se eu vir aqui embaixo e der um Enter infinito, aí você toda vez você vai ter que ficar subindo, vendo as variáveis e tudo mais e tal. Aí você simplesmente pode ter vários blocos, e aí todos eles vão estar armazenados assim, ó. Outro aqui, ó, vamos ver cá. Region e N region. Pronto. E aqui a gente tem nosso de e-mail. E aí, beleza. Apareceu só DIN. Ah, tá. Agora tá dando mais bugadinho. E aí tu vem aqui embaixo e aí volta aqui em cima. Aí você só deixa armas selecionado. Por quê? Porque eu estou mexendo no código das armas. E aí você pode vir aqui, mexe e volta aqui. Imagina se tivesse tudo isso aqui. Aí você teria que olhar aqui e sem essa organização, né? Aí você vê um monte de variável aqui. Nossa, onde é que mesmo que eu deixei e tudo mais? Não. Você só simplesmente deixa visível aquilo que você está usando. Aí você vem aqui, desce, faz o que você está fazendo, sobe aqui e já vai estar aqui armas. Vai ser só essas armas, só essas variáveis que estarão visíveis para você. E isso também pode facilitar. Pode não, vai facilitar, né? O seu projeto. Eu usava bastante isso daqui também, para me ajudar a acelerar o projeto também, tá bom? Então, bora para a nossa dica de ouro, a nossa dica assim, a nossa dica que merece um curso à parte, né? E muita gente peca muito, meu Deus, dá até uma ânsia de vômito, assim, as pessoas não conseguem fazer isso. Que é tão simples essa dica. Que é o que? Ctrl S salva, né? Pelo amor de Deus, gente. Sempre deem um Ctrl S. Isso eu falei no vídeo anterior, né? Todas essas alterações que eu tô fazendo, dê um Ctrl S. Sempre dê um Ctrl S, pelo amor de Deus. Porque eu já perdi muito projeto. Nossa Senhora. Eu expliquei, assim, falei um pouquinho no vídeo anterior de como é que funciona o Ctrl S, né? Que toda vez que a gente faz alguma coisa, aparece um asterisco aqui em cima e aparece aqui a barrinha do lado, mostrando que tem alguma alteração. Quando a gente dá um Ctrl S, tudo isso é salvo. Eu também falei que se a gente criar uma coisa em outro lugar, aqui vai ficar, né, com asterisco, a linha amarelinha aqui, e eu vim aqui e fiz as alterações, e o Ctrl S ele só vai salvar dentro daquela pastinha do arquivo onde que eu estiver mexendo. Se eu quiser alterar aqui
e salvar tudo de uma vez, Ctrl Shift S, que vai salvar todos os nossos projetos de uma só vez. Deixa eu apagar aqui, Ctrl Shift S novamente. Deixa eu tirar aqui, apagar tudo, Ctrl S, tá bom? Se vocês tiverem com muitas pastas abertas, né, como eu falei, se tiver 20 abinhas abertas aqui, que eu não aconselho, e essa outra dica, inclusive, essa outra dica, jamais trabalhem com várias abas ao mesmo tempo. Trabalhem sempre com as abas que vocês estiverem usando, tá bom? Então, se você tiver, por exemplo, aqui, a gente vai aprender isso mais ao decorrer do curso, né? Mais lá pro final, quando a gente estiver mais avançado, a gente vai começar a abrir várias abas aqui, que são várias classes. Sempre trabalhe com as classes que você está usando. Então, se eu estou com, vamos chutar aqui, uma classe, se você está trabalhando ali com, sei lá, com cachorro, vai trabalhar só com esse cachorro. Se você está trabalhando com a classe carro, fecha a classe cachorro e trabalha só com a classe carro, tá bom? A gente vai ver isso mais pra frente ao decorrer desse curso. Não se preocupe agora, tá bom? Eu sei que é muita informação, mas é só pra gente dar um apanhado geral antes da gente colocar a mão na prática. De fato, a mão na massa, né? Não mão na prática, a mão na massa de fato, beleza? E agora, eu quero falar uma outra coisinha aqui que eu deixei ali. Vamos beber um pouco de água, porque minha voz já tá ficando rouca aqui. Bebam água, gente. Dizem que o programador aqui bebe muita água por dia, aprende a programar mais rápido. Vamos lá. Console.write. Eu acho que eu falei isso para... Eu acho não, né? Tenho certeza que eu falei isso para vocês no vídeo teórico. Que são palavrinhas que a gente vai usar bastante, né? E aqui eu quero mostrar aqui a diferença para vocês. Tá bom? Ponto. Read. Ok. Vamos tirar esse Olá Mundo aqui, dar um Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V copia, como eu acho que em qualquer lugar, mas Ctrl X ele recorta e Ctrl V ele cola, tá? Aqui ó, o Ctrl barra funcionando aqui, Ctrl barra em outros casos. Isso aqui, Ctrl barra, gente, Ctrl barra aqui, a gente pode fazer Ctrl barra N, porque ele vai fazer uma quebra de linha, tá? É para isso que funciona o Ctrl barra. A gente vai vendo isso esses pequenos detalhes mais para frente, assim, quando a gente estiver fazendo os projetos mais interessantes do que isso. Vamos ver aqui. E Ctrl X. Vamos deixar ele salvo aqui. Write line, read line e read. Né? A gente já pode perceber aqui de cara que tem diferença, né? Inclusive ali está dando erro no write. Isso porque ele obrigatoriamente exige que nós chamemos alguma coisa dentro dele. A gente tem que executar, colocar alguma informação, porque ele não vai fazer nada se a gente não passar nenhuma instrução para ele fazer, tá bom? O whiteline não, ele obedece mais tranquilamente e tudo mais, ele já fica aqui numa boa, né? Então vamos colocar aqui o Olá Mundo e vamos ver como é que ele funciona na prática. Vamos dar os nossos tabs aqui e vamos um por um. O Olá Mundo, ele vai fazer o whiteline, isso significa que ele vai escrever e pular uma linha, né? Vamos até colocar outra aqui embaixo. Vamos colocar essa mesma informação aqui, só que, bora lá. Vamos deixar aqui. Inclusive, quando a gente coloca para executar o código, ele já salva o código automaticamente, tá? Então, fica a dica aí. Olá, mundo, meu nome é Wellington. Vocês podem perceber que o Olá Mundo está em uma linha, meu nome é Wellington, está em outra linha. Isso porque o console line, o write line, ele escreve na linha e quebra ela, tá? Diferente do write. Olha que interessante. Deixa eu passar aqui para cima. Meu nome é... Dois pontos, dá um espaço aqui. E vamos deixar assim. Olha que interessante. Se eu der um enter agora, ou colocar para executar o código, percebe que dessa vez ele não pulou uma linha. Isso porque o whiteline, ele escreve na linha e ao final do texto ele quebra a linha e passa para a linha de baixo. O write não, ele escreve tudo na frente. Então, se eu quiser alguma coisa que esteja à frente de algo, por exemplo, eu faço uma pergunta, digita seu nome, por exemplo, né, que a gente vai fazer projetos de assim, né, a nossa atividade vai ser assim. Digite seu nome. Aí ao invés de colocar aqui, digite seu nome, aí você digitar o seu nome embaixo, não, você usa write para você colocar aqui, ó, digite seu nome, dois pontos, e aí na frente você digita o nome, que vai ficar mais coerente. Whiteline, em outros casos um pouquinho mais específicos, quando você quiser dar um pulo mesmo, né, quando
você quiser colocar um texto, aí você escreve o texto, dá um pulo para a linha de baixo para você fazer as coisas. Aí a gente pode usar whiteline também, tá bom? Essas são as duas informações. Console.readline e read seriam a mesmíssima coisa. Isso daqui, ele vai, enquanto o writeline, ele manda uma mensagem na tela, ele printa uma mensagem na tela, o readline, ele recebe informações, tá bom? Então, vamos supor aqui, o readline, inclusive, ele não vai funcionar muito bem agora, porque ele só vai funcionar com enter. A gente vai ver melhor, a melhor funcionalidade dele vai ser quando a gente colocar a mão na massa de fato, tá bom? Mas vai funcionar a mesma coisa. Quando eu receber um valor, por exemplo, eu vou pedir aqui, qual é o seu nome? Sei lá, qual é o seu nome? E aí a gente colocar aqui, readline, e colocar, e mandar para o projeto. Meu nome é Wellington. Essa linha, ele vai ser quebrada e passar para a linha de baixo, tá? Logo em seguida. Então, o próximo comando de texto, ele vai ser escrito embaixo. Então, gente, é exatamente isso que eu queria passar para vocês, entendeu? São essas informações aqui, eu acho que é só uma base mesmo para vocês irem aí entendendo, internalizando, porque quando a gente for fazer de fato, a gente vai usar bastante algumas dessas coisas, algumas informações a mais aqui, por exemplo, o que são essas coisas, assim a gente não precisa se aprofundar nem um pouco nisso, tá? Se vocês quiserem pesquisar, correr atrás, vocês podem fazer, não tem problema nenhum, mas isso aqui é o geralzão, é só uma base que a gente vai usar com frequência, tá? Tipo, o nosso foco vai ser aqui dentro, tá bom? Essas partes aqui de cima, a gente não precisa se preocupar agora com elas. Se vocês quiserem aprender mais e tudo mais, vocês podem correr atrás, podem estudar, mas esse curso eu não vou focar nessas partes de aqui, tá bom? Vamos focar no que realmente importa, que é escrever os nossos programas, entender como é que funciona e lá no final fazer o nosso jogo, beleza? Então é isso. Se vocês não acompanharam a série ainda, né, vou deixar aqui nos cards, nas descrições, na tela final, em todo quanto é canto aí, a playlist completa desse curso para vocês, para darem uma estudada geral, beleza? Tudo bem? Então, quero agradecer a participação e atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.